Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Eu tenho um convite especial para fazer-lhes. É que no período do Carnaval, de 14 a 16 de fevereiro, o Centro Espírita Irmã Rosa estará desenvolvendo a terceira jornada de estudos espíritas do Carnaval, com o tema central, as curas de Jesus e o despertar da consciência. O evento se dará de forma virtual pela plataforma Zoom, das 18 às 20 horas. No dia 14, estarei eu, Rafael Siqueira, desenvolvendo o tema A Cura da Mulher que Sangrava. No dia 15, estará presente a companheira Rosália Romão, desenvolvendo o tema Cura do Cego de Nascença. Já no dia 16 de fevereiro, a companheira Larissa Chaves, desenvolvendo o tema Ressurreição da Filha de Jairo. Conto com a participação de todos. Um beijo e até lá. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro. O meu nome é Verônica e eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Aos sábados, estamos realizando o estudo do Livro dos Espíritos e o tema que será trazido hoje é a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Quem conversará conosco sobre esse tema é a Adriana Paula, que também é trabalhadora da Casa Espírita. Mas antes eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A questão é a 67. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? O homem e a mulher, no Instituto Conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que, desde cedo, o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade, através de todos os abusos prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas, em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, como as diversas bandeiras políticas e sociais, podem ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. E que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, Mestre amado, querido amigo, quero agradecer a Ti a oportunidade deste encontro, a oportunidade do esclarecimento. Traga à luz as palavras que serão trazidas pela Adriana e que essas palavras benditas venham até nós através da espiritualidade amiga que nos envolva, traga paz, a serenidade e mais uma vez o esclarecimento, que possamos levar todo este carinho, transmitir ao nosso próximo, aos nossos familiares, envolvidos, todos, na espiritualidade amiga e de bondade. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, e que assim possa ser. E agora vamos ouvir a Adriana. Queridos companheiros, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos reunidos em nome de Jesus para mais uma vez estudarmos a sua doutrina à luz da doutrina espírita. Nesta oportunidade nos foi dado o estudo referente à lei de igualdade entre homens e mulheres,
uma continuação do estudo do Livro dos Espíritos, que trata deste tema entre as questões 817 e 822. É um tema que ainda, infelizmente, é muito necessário, porque temos verificado em nossa sociedade e, de uma forma geral, na sociedade humana, ainda muita dificuldade de compreensão de que somos todos espíritos, que somos todos iguais. E temos visto, infelizmente, que ainda temos irmãos jornadeando conosco nesta terra que não compreendem essa verdade e que se acham superiores uns aos outros, especialmente no que se refere ao gênero, e que acham que têm direito de influenciar ou até de alienar a vontade do outro à sua. Infelizmente é uma realidade que nós ainda vivenciamos, mas que eu tenho certeza que está mudando, e eu acho que nós vamos chegar a esta conclusão ao final, que há sim avanços acontecendo, avanços significativos, especialmente nos lares, em que há uma mudança de comportamento entre os casais, e que isso é um reflexo do que está por vir, né, no planeta de regeneração ao qual, se Deus quiser, todos nós pertenceremos. Então vamos começar as nossas reflexões sobre o tema que nos foi proposto, que é a lei de igualdade. A lei de igualdade, especialmente no que se refere a homens e mulheres. Primeira questão que eu gostaria de trazer é que esse tema, já na época de Kardec, era um tema bastante espinhoso, né? Ele teve a coragem de formular as questões que a gente vai tratar daqui a pouco, e teve a coragem de discutir em 2 oportunidades, pelo menos, na Revista Espírita, esta questão. E é tão interessante que na época de Kardec, por exemplo, havia uma discussão se na sociedade parisiense, se uma determinada moça que havia se graduado, obtido bacharelado, se a ela deveria ser dado o título de bacharel, o canudo, né, o famoso canudo. E o único argumento contrário à concessão da graduação a ela era o fato de que ela era mulher. Discutia-se naquela época se a mulher possuía alma. Uma discussão filosófica baseada na ideia de que a mulher teria sido criada a partir da costela de Adão e que Deus não teria dado a ela o sopro da vida. E por isso, em tese, ela não teria alma. Discussão similar também se tinha a respeito, por exemplo, das pessoas negras, né? O que fundamentava a existência da escravidão. As mulheres na sociedade francesa da época de Kardec, em que estava em vigor o Código Napoleônico, elas eram consideradas objeto de direito e não sujeitos de direito. E isso faz muita diferença, porque significava que as mulheres eram equiparadas, por exemplo, ao silvícola ou ao menor de idade. A mulher saía, naquela época, do controle de seu pai para o controle de seu marido. Ela não poderia ter bens em seu próprio nome, porque ela não era sujeito de direito, ela era objeto de direito. E essa condição demorou para ser superada, especialmente na sociedade francesa. No Brasil, o Código Brasileiro, o Código Civil Brasileiro de 1916, que estava em vigor até bem pouco tempo, até 2002, tratava no artigo 6º da mulher como objeto de direito, copiando em larga escala, né, aquilo que o Código Civil Napoleônico já tratava. Então, vê-se que as questões formuladas por Kardec, lá em 1857, quando saiu o Livro dos Espíritos, formuladas anteriormente, eram questões bastante revolucionárias, eram questões corajosas, porque tratavam de um tema bastante espinhoso. Então ele pergunta, homens e mulheres são iguais? E aí os espíritos respondem, ora, Deus não deu aos homens e às mulheres capacidade de compreensão do que é certo e do que é errado? São iguais. A doutrina espírita tem um papel importantíssimo nessa mudança de paradigma, porque nos diz claramente
que espírito não tem gênero. Eu vou repetir. Espírito não tem gênero. Os espíritos podem encarnar ora num corpo do gênero feminino, ora num corpo do gênero masculino. Todos os espíritos foram criados da mesma maneira, simples e ignorantes. E como disse, podem encarnar alternadamente ou consecutivamente em um e depois em outro, em corpos de ambos os gêneros. E depende a encarnação nesse corpo ou naquele corpo, na condição feminina ou na condição masculina, depende da experiência que aquele espírito precisa naquela encarnação. Qual é o aprendizado que ele precisa ter para seu processo de evolução. Então, partindo dessa concepção de que espírito não tem gênero e que nós podemos, ora, vir encarnados em corpos femininos e, ora, vir encarnados em corpos masculinos, nós já temos aí um conceito revolucionário. Que para aqueles companheiros nossos que se acham superiores pelo fato de virem encarnados num corpo masculino, é uma situação impensável. Né? É uma situação impensável. É uma verdade, né? Impensável. Mas é assim que acontece. E se tivessem compreendido isso desde sempre, talvez não tivessem criado tanta discriminação e tanta dificuldade para que as mulheres exercessem sua função e seu papel com os mesmos direitos que têm. Há também uma pergunta se todos deveriam ser iguais perante as leis humanas, se todos os homens deveriam ser iguais perante as leis humanas. E aí homens, se considerados, né, homens e mulheres, porque quando muitas vezes se fala homens, trata-se de humanidade. E os espíritos dizem, né, respondem para a gente, que a lei de igualdade, está na questão 822, está toda naquela ideia de que não devemos fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Então, na questão 822, os espíritos nos dizem isso. Então, já aí é uma formulação bastante interessante de que homem e mulher são iguais perante a lei divina, porque aos dois foi dada a capacidade de reconhecer o bem e o mal, tem a consciência do bem e do mal, e perante a lei dos homens, porque não devemos fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Então, a doutrina espírita tem um papel bastante importante nessa reformulação do pensamento, mudando esse paradigma de que haveria entre os gêneros uma posição superior à outra. Há alguns discutem, por conta de uma parte de uma questão do Livro dos Espíritos, que haveria certa diferença. Os espíritos dizem que o corpo feminino e o corpo masculino são diferentes e isso decorre por conta das funções que cada um deva desempenhar durante a sua encarnação. É evidente que o corpo feminino é diferente do corpo masculino. É evidente. O corpo masculino produz maior força física do que o corpo feminino. É evidente isso. O corpo feminino possui funções que o corpo masculino não possui. De uma forma geral, e é isso generalizando, embora existam exceções, as mulheres possuem um grau de sensibilidade mais aguçado do que a maioria dos homens. Porque nós sabemos que muitos homens são muito sensíveis. Né? Então, generalizando. Mas os corpos são diferentes, sim. Agora, dizer que foi dado esse corpo à mulher com menos condição física, talvez, uma condição física um pouco menor do que a do homem, para que ela tivesse funções fisicamente menos agressivas, é olhar para a história da humanidade de uma forma bastante parcial. Talvez as mulheres de determinada classe social pudessem, sim, ser resguardadas de tarefas mais extenuosas, mais cansativas. Mas a maioria das mulheres sempre trabalhou e trabalhou muito em tarefas fisicamente bastante extenuantes. Né? Basta olhar quantas mulheres sustentaram suas famílias atrás de um arado, cuidando da terra.
Quantas mulheres sustentaram suas famílias trabalhando arduamente nas indústrias, né, nas fábricas. Quantas mulheres, além disso tudo, ainda chegavam em casa para exercer todas as atividades domésticas, que não são atividades leves, são atividades bastante pesadas, especialmente se nós pensarmos nas nossas avós, por exemplo, né, que não tinham as facilidades que hoje nós temos modernamente. Eram atividades bastante cansativas. Além da atividade que tinham que desempenhar para trazer o sustento ao lar, também tinham que desempenhar as atividades do lar, que muitos dos companheiros nossos, encarnados em corpos masculinos, acham, até hoje, infelizmente, que não podem realizar tarefas domésticas. Infelizmente. Então, essa questão do corpo feminino ter fisicamente menos força é real, realmente tem menos força física. Tanto que nós reconhecemos isso. Muita legislação trabalhista referente às atividades a serem desempenhadas por mulheres indica uma quantidade de tempo menor sobre determinado tipo de trabalho, ou com carga menor de peso para as mulheres, e reconhecendo, inclusive, que as mulheres fazem o trabalho doméstico numa dupla jornada, muitas legislações, inclusive a legislação brasileira, que se refere à aposentadoria, considera uma redução de tempo para que a mulher obtenha a sua aposentação. Então, essas questões, elas têm o seu valor, mas nós precisamos nos focar no que a doutrina espírita nos indica para o futuro. As discussões do passado são importantes e a indicação do passado é importante? Sim, é importante para que nós possamos aprender com elas. Mas o que a doutrina espírita nos diz para o futuro? Ela nos diz para o futuro que ambos os companheiros devem agir de forma fraterna, devem agir fraternalmente. A questão 819 fala isso. Embora possam existir funções diversas, ambos devem agir fraternalmente. E nós temos observado isso na sociedade de uma forma ainda incipiente, mas algumas alterações já são notadas. Por exemplo, nós já temos casais em que pai e mãe se responsabilizam pela educação dos filhos, em que pai e mãe procuram o sustento do lar, em que pai e mãe dividem todas as tarefas. A legislação brasileira, por exemplo, no que se refere à guarda dos filhos, sofreu bastante alteração nos últimos tempos. Hoje em dia, a guarda compartilhada dos filhos, quando o casamento se dissolve, é a regra e não a exceção. Antigamente era a exceção. Antigamente se entendia que a mulher devia ficar com os filhos, a guarda era preferencialmente dada à mãe, né? E o pai fazia visitações esporádicas, o que de uma forma bastante simples dá para se observar que o pai ficava um tanto quanto alijado da educação dos filhos, né? Da condução da educação dos filhos. Hoje a realidade não é mais essa, de uma forma geral, né? Eu estou generalizando. Mas, de uma forma geral, a regra é a de que pais e mães, homens e mulheres, dividem a guarda do filho de forma compartilhada. Ambos devem participar da educação da criança e ambos devem participar do seu sustento. Então, há aí uma mudança já de forma bastante expressiva do comportamento social. É evidente que existem sociedades ainda no nosso planeta, infelizmente, em que há uma submissão legal, inclusive, das mulheres em relação aos homens. Mas nós sabemos que o nosso planeta está passando por um processo, e nós notamos isso claramente, de mudança. Nosso planeta está passando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Isso é evidente. Espíritos que ainda não compreenderam o seu papel de fraternidade, de companheirismo, de igualdade entre todos, de não fazer ao próximo o que não gostaríamos que nos fizessem, esses espíritos vão vibrar
num nível de vibração que não será mais adequado à encarnação na Terra. Porque a Terra passará a ter uma vibração mais sutil, não tão baixa, não tão pesada. Então esses companheiros estão tendo talvez uma das suas últimas oportunidades de passarem pelo planeta Terra e mudarem a sua forma de comportamento. Porque provavelmente, se assim não fizerem, não terão mais nível de vibração adequado a reencarnar na Terra. Terão que reencarnar em outros planetas mais primitivos, de forma a estarem adequados ao grau de vibração daqueles planetas. Então, quando nós tratamos dessas questões da lei de igualdade, o que nós temos que pensar é que todos nós somos espíritos. Todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, de forma igual. Todos nós, encarnados nos corpos femininos ou masculinos, passando por as experiências mais diversas, todos nós temos a capacidade de entender o bem e o mal e de nos comportarmos de acordo. Se não o fazemos, é uma escolha nossa. E se todos nós somos iguais, porque temos a capacidade de reconhecer o bem e o mal, não há motivo para que um se sobreponha ao outro. E é interessante que Kardec pergunta aos espíritos se o fato da mulher ter menos força física já não seria uma indicação de que ela deveria ficar subordinada ao homem. E aí os espíritos dão uma explicação muito interessante, que ele diz assim: Deus fez os fortes para proteger os fracos e não para submetê-los. E isso é uma lição que eu levo sempre para a minha vida. Deus fez os fortes para ajudar os fracos. Deus fez aqueles mais esclarecidos para auxiliar os menos esclarecidos. Deus nos pôs em condição sempre de auxiliar o nosso próximo, em qualquer condição em que estejamos, em qualquer situação que estejamos. E aí, numa pergunta feita na Revista Espírita de junho de... Agora eu perdi a anotação. É de 1867, junho de 1867, na Revista Espírita de junho de 1867, uma pessoa faz uma carta, perguntando se não seria perigoso advogar a emancipação feminina. E aí o espírito que responde diz assim: ora, se você pensar que você pode vir na próxima encarnação num corpo feminino, você deveria estar lutando pela emancipação feminina, para que na sua próxima encarnação você tivesse uma condição melhor. Olha que reflexão interessante. Todas as vezes que nós nos colocamos em posição superior ao próximo, seja por que motivo for, e nesse caso nós estamos tratando só a questão de gênero, mas a gente pode expandir essa nossa reflexão para todo o nosso comportamento. Todas as vezes que nós nos colocamos em posição superior ao próximo, nós não podemos nos esquecer que numa próxima oportunidade de encarnação, nós poderemos estar naquela situação que aquela pessoa se encontra hoje. E a beleza do arcabouço divino, do nosso processo de evolução é essa. Que nós hoje estamos experimentando determinadas situações. E poderemos amanhã estar experimentando outras. Poderemos não, certamente estaremos. E dependendo daquilo que nós tenhamos que aprender, daquilo que nós tenhamos que superar, talvez possamos estar na condição daquele outro. Numa condição em que nós nos colocamos, de repente, numa posição superior, achando que nos comportaríamos de maneira melhor do que o outro se comportou. Eu sempre digo isso, eu sempre tenho essa ideia em mente, de que não é possível para nós julgarmos quando o outro fale se nós faríamos igual. Na verdade, não dá para saber, porque nós não sabemos o quanto aquela outra pessoa suportou. Nós não sabemos a história daquela pessoa. Nós não sabemos quais são as circunstâncias nas quais ela estava colocada. E nós não sabemos quanto tempo ela aguentou. Então, a gente não tem nenhum parâmetro para avaliar a situação do outro. O que nós podemos fazer é tentarmos
nos comportar da melhor maneira possível sempre, em todas as circunstâncias, agindo sempre para o bem. E se Deus nos colocou em alguma posição, seja na posição de ensinar, um professor, seja na posição de orientador, de pais, que nós possamos agir sempre de maneira a auxiliar o nosso próximo. Ele está ali conosco para que nós possamos auxiliá-lo. Essa é sempre a lição que nós temos que tirar. Voltando à questão da igualdade entre homens e mulheres, embora a gente tenha feito uma pequena digressão, há um texto bastante interessante no livro Caminho de Volta, Espíritos Diversos, mas um texto do Emmanuel, em que ele dá um recado às mulheres, de uma forma mais específica. Ele diz às mulheres assim: se você está hoje encarnado no corpo feminino, saiba que você pode ombrear com os homens em todas as suas atividades, mas não precisa cair nos precipícios que o homem caiu até hoje. Não precisa se comportar da maneira como ele se comportou, de forma inadequada, até hoje. E é uma reflexão bastante interessante que Emmanuel faz, que nós podemos trazer para os nossos dias, né? Nós, mulheres desse momento, nesse século, que já alcançamos muitas vitórias, né, no que se refere à igualdade legal. A Constituição brasileira, desde 1988, colocou a igualdade entre homem e mulher, embora ainda nós precisemos de várias legislações de forma a nos proteger, né, infelizmente, na sociedade que a gente vive, de comportamentos inadequados dos nossos companheiros, né, espíritos carnados em corpos masculinos. Mas essa igualdade faz com que nós possamos alcançar novos estágios, novos momentos. Mas nós não precisamos agir como os homens agiram. Nós não precisamos nos igualar. Nós precisamos agir da maneira como nós achamos adequados para a nossa melhor experiência. É uma reflexão que Emmanuel faz, nos alertando. Não é necessário agir exatamente como os homens fizeram e errarmos e cairmos nos mesmos precipícios que eles caíram. Nós temos nossa liberdade de maneira a agirmos de forma adequada. Então é uma reflexão que nós precisamos ter. É uma reflexão também que todas as pessoas precisam ter, nós como sociedade, no que se refere a essas notícias que nós temos recebido com tanta frequência de mulheres que estão sendo violentadas, violência física, violência moral, violência patrimonial, né? Estão sendo desrespeitadas pelo simples fato de serem mulheres. É preciso que nós nos repensemos como sociedade. Não só punindo aquele que agride, porque toda agressão deve ser, né? A sociedade tem a sua forma de resposta, mas não é só essa resposta agressiva que nós temos que ter. Nós temos que nos repensar como sociedade. Como é que nós estamos educando os nossos filhos, os nossos meninos, as nossas meninas? Como é que nós estamos trabalhando neles a ideia de que eles são iguais, que precisam se comportar de forma a respeitar as diferenças e a respeitar os direitos uns dos outros? Como é que nós acolhemos essas famílias que são desfeitas pela violência, especialmente a violência doméstica, já que estamos tratando da igualdade entre homens e mulheres? Como nós, como sociedade, encaramos essas situações? Será que nós estamos olhando pelo lado fraterno e tentando acolher essas pessoas e não julgando essas pessoas? A questão feminina sempre foi uma questão muito julgada. Nós temos uma tendência muito grande a julgar o próximo e não acolher o próximo. A gente precisa mudar a nossa forma de entender a sociedade, de entender a relação entre homem e mulher, de maneira que nós possamos compreender que é preciso agir fraternalmente. Que não há demérito algum para o companheiro que naquele momento está encarnado
num corpo masculino, auxiliar nas tarefas domésticas. Que não há demérito nenhum, por exemplo, para o companheiro receber remuneração inferior à mulher. Que não há uma submissão entre as pessoas. E assim, um trabalho conjunto, fraterno, para que nós possamos progredir. E se somos um casal, se temos filhos, para que possamos progredir e fazer progredir aqueles pequenos que estão sob a nossa custódia provisória, né? Vamos dizer assim. Aqueles espíritos que prouve a Deus colocar sobre as nossas responsabilidades a orientação na primeira fase da sua encarnação. Então, há uma necessidade de que nós possamos olhar de forma muito clara para o fato de que nós somos espíritos iguais. Nós estamos em experiência encarnada, mas nossa vida verdadeira é no plano espiritual. Essa vida física, essa vida no plano físico, é uma vida passageira. E nessa vida passageira nós colocamos uma veste para ela, né? Alguns vestem o corpo masculino, alguns vestem o corpo feminino. E vêm ambos para as suas experiências, cada um com uma bagagem de experiência necessária a ser alcançada, mas especialmente viemos juntos, fraternalmente, para nos auxiliarmos mutuamente no crescimento. Então, essa questão que Kardec pôs lá em 1857, quando trouxe a pergunta se homens e mulheres eram iguais perante a lei divina, era uma pergunta bastante corajosa, era uma pergunta bastante atual, continua sendo atual, infelizmente, né? Embora a sociedade tenha evoluído, mas continua sendo atual. E a forma como ele trata nas questões subsequentes, os argumentos que ele levanta nas duas oportunidades em que ele tratou disso, na Revista Espírita, mostram a coragem dele e a sua humanidade, né? A sua compreensão maior dos desígnios de Deus, nos dando a condição de compreender que somos todos iguais. E temos todos o dever de agir para com o outro da melhor maneira, fazendo ao outro só o que gostaríamos que nos fizessem. Compreendendo que temos sim que agir de forma adequada. Que cada um de nós possui uma função a ser desempenhada de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, mas que a nossa função maior é de agirmos fraternalmente, homens e mulheres, agora especificamente, para o nosso crescimento. Tanto o nosso crescimento individual, como o nosso crescimento como sociedade, como grupo de espíritos. Para o crescimento do nosso planeta, espiritualmente, vamos dizer assim. Para o amadurecimento do nosso planeta. E essas reflexões acerca da igualdade de gêneros e da necessidade de agirmos de forma fraternal, ela deve permear a todos nós, especialmente no processo de educação dos nossos filhos, no processo de educação das nossas crianças de uma forma geral, para que elas consigam replicar no futuro um comportamento mais adequado a esta compreensão. Nós todos somos irmãos. Nós todos fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes. Vestimos o corpo feminino e vestimos o corpo masculino de acordo com a necessidade do nosso crescimento. Buscamos durante as encarnações, seja no corpo feminino, seja no corpo masculino, adquirir aquelas capacidades que aquele corpo, que aquele envoltório físico é capaz de nos fornecer. E temos a obrigação de auxiliar o nosso próximo na sua jornada, para que ele também alcance aquele crescimento que ele precisa para a sua jornada evolutiva. É preciso reconhecer, então, meus amigos, o trabalho infatigável desse nosso irmão Allan Kardec. É preciso reconhecer, meus amigos, a coragem que ele teve naquela época de enfrentar uma questão espinhosa para nós até hoje.
É preciso reconhecer, meus amigos, que a doutrina espírita nos dá a explicação mais adequada e a que nos coloca em condições de nos comportarmos de forma mais humana possível, mais fraterna possível, compreendendo o que o Cristo nos trouxe, compreendendo as lições que o Mestre nos trouxe. Em nenhum momento ele julgou a mulher adúltera. Ele foi amigo de Marta e Maria. Ele acorreu à casa de Marta e Maria. Ele esteve rodeado de mulheres o tempo inteiro. Apareceu a Maria Madalena quando de posse do seu corpo espiritual. Apareceu primeiro para ela. Então, meus irmãos, não há em nenhum momento nos evangelhos qualquer reflexão que pudesse levar à ideia mais longínqua de que homens e mulheres seriam diferentes ou que teriam direitos diferentes. Na verdade, o Cristo nos mostrou o contrário. Honrou sua mãe, foi aquele que nos indicou o caminho. E nós, meus irmãos, compreendendo que somos todos iguais, que estamos aqui unidos para um único propósito, que é o propósito do crescimento espiritual, devemos buscar, na inspiração do Cristo, nos esclarecimentos da doutrina espírita, condições de nos comportarmos adequadamente, de compreendermos que estamos todos juntos, unidos em sintonia para o bem. E quem não estiver nessa sintonia para o bem, não estiver pronto ainda para esta nova etapa, infelizmente terá que retornar para o começo, buscando se esclarecer melhor, se comportar de forma adequada, a fim de ter vibração capaz de permanecer no planeta Terra ou de retornar a ele, quem sabe. Que Jesus nos auxilie, que nos oriente e que nos ajude nessa jornada evolutiva, que nos dê sempre a compreensão melhor de tudo aquilo que nós precisamos, que nos ajude a seguir em paz e que olhemos sempre para o nosso semelhante, entendendo que ele é nosso semelhante. Embora possa estar num corpo diferente do nosso, possa pensar diferente de nós, mas que ele é o nosso semelhante. Possa Jesus estar em todos esses nossos lares. Possa Jesus abençoar todos nós. Possa Jesus orientar todos nós nesta jornada. Muito obrigada, meus amigos, pela paciência e pela companhia nesse momento. Nosso irmão Alberto fará a prece e a fluidificação de nossas águas. Muito obrigada. Abençoa-nos, Jesus, e mais esta vez, quando lhe buscamos em nosso pensamento, ao concluirmos mais uma reunião, para agradecer por todo o amparo e proteção dos bons espíritos em nosso favor. Em especial, Senhor, quando nesta oportunidade estamos recomeçando um novo ciclo da nossa existência. Abençoa-nos de maneira que possamos aproveitar esse novo ciclo para curar as nossas fraquezas, para corrigirmos as nossas atitudes, para nos ajustarmos, Senhor, ajustarmos o nosso comportamento com as leis de Deus. Envolve a cada um de nós e permita, Senhor, que os bons espíritos, capitaneados pela nossa querida irmã Rosa, possam irradiar energias para todos os lares que agora conosco estão conectados. Possam também, Senhor Jesus, essas energias magnetizarem as águas disponibilizadas, de maneira que possamos encontrar nessas águas o remédio adequado para nos trazer o equilíbrio
físico e espiritual. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor continue a nos amparar, a nos proteger, mas esta vez, que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus.